Depois que o Luminos deu aquele fim na galera da igreja, todos os planos da galera lá de dentro, foram derrubados. Tempest voltou à paz, porém uma paz que era temporária, Como sempre, nosso slimezinho nunca tem sossego. Por trás existe um outro desafio chegando. Estamos falando de Granbel e Mariabel Rosso. E é isso tudo que a gente vai ver nesse vídeo. Tudo sobre o final da guerra contra a Igreja Ocidental, tá? Então prepara aí e vem comigo pra gente conferir isso tudo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, lá do lado da Igreja Ocidental, lá no interior do claustro interno, o Grain, um sacerdote dominical do clero dos Sete Sábios, estava aguardando impaciente o retorno dos camaradas que tinham ido sendo enviados para a missão, Lógico, tinham surgido algumas complicações na eliminação da Hinata, levando o Arce a fazer inclusive um pedido de emergência. Fracassar não era uma opção, então Dina e Vena saíram para reforçar o time que estava lá. Grain, que estava servindo ali o deus deles, que era a Luminous Valentine, há séculos, sempre com a ambição secreta de se tornar um verdadeiro governante, ele eliminava qualquer pessoa talentosa demais para que substituísse a Luminous ou que ficasse na frente dele. Era uma ameaça para ele. Os subordinados dele, sabendo disso, de todas as suas intenções, sempre realizavam o trabalho acreditando que ele era um servo muito leal. A Luminous, cara, ela gostava dele e o Grain usava isso ao seu favor, manipulando os outros clérigos com muita facilidade. Arce estava numa missão para assassinar a Hinata agora, disfarçado como o paladino Gart, e o disfarce, obra de Diana, também era perfeito. Grain já tinha preparado todo o Dragon Buster para Hinata, o equipamento, aquele dispositivo de autodestruição para ela. Se ele se quebrasse durante um ataque do Rimuru na batalha deles dois, garantiria com certeza a derrota da Hinata. Só que ela acabou não usando essa arma. E pior, começou a luta com vantagem em cima do Rimuru. A gente comentou disso tudo nos dois vídeos passados de Tensei. O Grain percebeu que ele precisou mudar os planos. Se o Rimuru matasse a Hinata, ótimo. Se não, Arce teria que concluir esse trabalho. O clero então mataria todas as testemunhas oculares, atribuindo os crimes ao demônio e acabaria ganhando confiança do Rimuru. Só que novos problemas surgiram para ele nessa batalha. O demônio na província de Falmouth era muito mais forte e astuto do que o previsto. O problema é que ele era o diabo subordinado direto do Rimuru. E Zaus, o sacerdote do sábio lá, que enviou o relatório frenético para ele, levando o Grain a, entrar em desespero. Inclusive teve que mandar outros dois sacerdotes para tentar eliminar as testemunhas e culpar esse demônio, pintando os Sete Sábios aí como os justos da história. O Grain, ele lançou a situação perfeita, tava tudo confiante do sucesso do plano dele, só que a única incerteza era o poder insano do Diablo. Mas ele confiava até na força de Talon, que chegou a ser enviado para lá, só que nenhum deles tinha retornado. O Grain, ele sabia que poderia estar acontecendo de todos terem sido mortos. Então ele foi surpreendido pela presença do cardeal Nicolaus, confidente da Hinata. O Nicolaus revelou que, uma descoberta absurda e comprometedora, que era a mensagem do Rimuru, que ela tinha sido adulterada. O Grain, nessa hora, ele percebeu que o Nicolaus sabia mais do que deixava transparecer. E sem perder muito tempo, Nicolaus conjurou o feitiço de desintegração, eliminando o Grain em uma tempestade de partículas de luz. Nicolaus, aparentemente imperturbável agora, voltou ao escritório satisfeito por ter conseguido proteger a Hinata diante de todo aquele desespero. Enquanto isso, numa sala iluminada pelo fogo, Granbel Rosso, também conhecida como Grain, abriu os olhos agora. Eles possuíam a habilidade de transferir o seu poder espiritual para outros corpos. Só que a experiência como Nicolaus foi assustadora. E o Granbel, ele decidiu que era hora de reavaliar um pouquinho os seus planos. Ele sentiu a presença então de Glenda se aproximando e quando viu ela, percebeu que as coisas não tinham ocorrido como planejado. A Glenda estava exausta e explicou que enfrentar os monstros, inclusive o diabo lá, era impossível. E o Granbel ficou chocado com isso, só que ele não podia negar a verdade. Dias depois, seus espiões informaram que o rei Edward tinha sido deposto aí e que os jornalistas estavam seguros, relatando todos os acontecimentos, tudo que tinha rolado, como que o diabo acabou com todo mundo. E tinha alguns rumores também de que Tempest já estava planejando um grande festival agora. Com todos os relatórios reunidos, então, ficou claro que o plano do Granbel tinha falhado. O clero dos Sete Sábios, incluindo o próprio Granbel, que estava por trás disso tudo, não existia mais. O nome do deus Luminous não podia mais ser usado. Então, Mariabel, a sua querida neta, fez uma nova previsão. Ela alertou que a cidade era muito perigosa, só que não se referia a um ataque de anjos. O problema, na verdade, era o rei demônio que estava tentando governar o mundo por meio da economia, que era no caso o Rimuru. Isso era exatamente o que a família Rosso pretendia fazer, governar
governar o mundo através da economia. E o Grão-Bel ficou muito surpreso, só que ele confiou na Maria Bel, que nunca tinha mentido para ele. Ela era descendente direta dele e uma reencarnada com conhecimentos e também poderes especiais. Sim, galera, existem outras pessoas reencarnadas nesse mundo, não só o Rimuru não, tá? A gente pode até fazer um vídeo separado disso num outro momento. Mas enquanto ela vivesse, o Grão-Bel pensava que a família Rosso nunca seria derrotada. Daí as coisas já vão, né, ficar mais pesadas. Mas, por outro lado, galera, lá em Tempest, consertar as coisas entre Luminous e esclarecer ali, né, toda a drama com a Hinata, não foi uma coisa fácil. Mas o Rimuru conseguiu fazer, né? Com aquele pedido de desculpas, inclusive da Santa Igreja Ocidental, ele concordou em enviar uma carta declarando que Tempest era inofensivo. Tudo isso aconteceu por falta de entendimento, né, de mútuo ali dos dois. Só que foi uma grande lição para os dois lados, mostrando a importância de se esforçar para sempre melhorar. A ocasião levou uma reconsideração da relação entre Tempest e o Sagrado Império de Rubérios, cara. Eles dois agora estão muito mais tranquilos. Assinaram um tratado de não agressão, um tratado de paz, e concordaram em não se intrometer nos assuntos uns dos outros a partir daquele momento. A questão do Veldora era um pouco mais importante, né? Só que acabou sendo mais um problema pessoal do que uma parada de Tempest, porque o Veldora ele fazia parte de Tempest, mas o problema dele ter destruído o Rubérios no passado, lá onde a Luminous ficava, é outros 500 com ela. Então o Rimuru prometeu a Luminous que ele não interferiria em nada relacionado ao Veldora, e ela aceitou relutantemente isso daí. Com a habilidade final do Veldora, então, o Senhor da Tempestade, dentro do Rimuru, enquanto ele estivesse vivo, o Veldora seria imortal, então a Luminous não mataria ele. No fim das contas, o Rimuru teve que fazer um pequeno sacrifício, quase que vendendo o seu melhor amigo aí pra Luminous, pra poder conter a raiva dela. E o legal aqui é que ele achou que ouviu o Veldora reclamar, mas deve ter sido só uma imaginação no final das contas. Afinal, ele não podia cuidar do Veldora o tempo inteiro. Com isso, a paz então foi restaurada para os dois lados. A situação começou a se resolver tão rápido que até o Yomo já estava prestes a assumir o trono lá, que o Diablo conseguiu para ele. Tudo estava indo bem, agora só restava esperar o dia da coroação de fato. Era um alívio ver que todos esses problemas se resolveram, com as peças de dominó caindo uma por uma. E daquele dia em diante, Tempest foi formalmente aceito pelas nações ocidentais também, o que é muito legal. Agora, voltando lá de novo para Danhada e Grão-Bel, eles estavam sentados um na frente do outro, tentando sondar as intenções um do outro. O plano de batalha já tinha falhado, como a gente comentou. Danhada decidiu se afastar da família Rosso um pouquinho até que a situação se acalmasse. E se o plano tivesse dado certo, a negociação seria muito mais favorável para ele. Só que agora o Rosso poderia usar isso como uma desculpa para dificultar a vida dele. Então o Danhada queria sair dessa e tentar recomeçar, né? No início, para a Federação de Tempest, o Danhada recebeu uma mensagem informando que a Hinata tinha sido derrotada e tinha feito as pazes com o Rimuru. Esse era o pior cenário possível para o Danhada. E a Hinata estava viva, as nações ocidentais ainda estavam sob influência da Igreja dos Santos Ocidentais, então assim, mano, tava tudo dando errado. Fazer negócios lá agora era muito mais difícil do que antes. Além disso, a Hinata, em paz com o Rimuru, seria um desafio você instigar o Rimuru a tentar matar ela de novo. Esquece, isso aí não vai acontecer. Ele não vai conseguir chegar lá, mexer os pauzinhos e falar no ouvido do Rimuru pra matar. Ele já não ia fazer antes. É porque a Hinata chegou lá pra lutar, né? E não vai dar certo. Apesar do fracasso de todo o plano, o Danhada não sofreu nenhuma perda muito grave. Ele poderia ter perdido inclusive o local dos negócios dele nas nações ocidentais, mas ainda tinha outros canais para obter os lucros. E a Cerberus, mano, a grande organização clandestina que ele tinha vários sindicatos como cobertura, por exemplo. Além disso, o Danhada não se importava se a Hinata estava viva ou não. O objetivo dele era usar o resultado desse plano falhado para poder garantir uma posição mais favorável para si mesmo para negociações futuras, decidindo aproveitar ao máximo dessa situação. O Danhada então mudou o plano ali e foi até o Grão-Bel. Acontece que ele não pretendia assumir a responsabilidade pelo fracasso e jogou a culpa no grupo do Grão-Bel. E o Grão-Bel, por sua vez, concordou que a perturbação ali no equilíbrio de poder não poderia ser revertida, e o reino de Falmouth ia cair de qualquer jeito. O novo reino seria construído sob o comando do Lorde Demônio Rimuru, significando que o plano do Grão-Bel também estava perdido. E o Danhada começou a considerar as palavras do Grão-Bel. Ele não planejava ser hostil com os Rosso, porque era de interesse dos dois ali abandonar qualquer ressentimento entre eles.
E o Granbel, cara, olhando mais longe assim no futuro, né, ele também começou a concordar com isso. E eles sabiam que não tinham força suficiente para fazer um movimento, escondido contra o Rimuru ou contra a Hinata. Então o Granbel estava determinado a impedir o surgimento de um novo bloco comercial na Grande Floresta de Jura, que poderia diminuir a influência dos Rosso no mundo. Economicamente para eles era ruim. Ele planejava acabar com essa ameaça interferindo com o Rimuru. Só que para isso ele precisava da ajuda dos Cerberus, né, a organização do Dankada. Os parentes do Granbel, os 5 outros anciãos que eram da família, também apoiavam essa proposta, influenciando secretamente o Conselho de Estado do Oeste para prolongar todas essas consequências da agitação civil em Falmouth. O Dankada não pretendia seguir a proposta do Granbel de início. Mesmo que os Rosso fossem parceiros de negócios incríveis, ele não ia simplesmente aceitar tudo que eles falassem, porque cada um tem os seus interesses. Ele era um empresário e os interesses dele estavam sempre mudando. E olha só, ter vários parceiros comerciais era muito mais benéfico para Cerberus do que ter um só. O Dankada então decidiu continuar com as suas atividades comerciais lá nas nações ocidentais, como de costume, só que ignoraria a proposta do Granbel. Ele sabia que se tivesse eliminado a Hinata como prometido, ele não estaria tão preso agora. Mesmo assim, ele deixaria os Rosso lidarem com a situação por conta própria, desde que eles não interferissem nos seus negócios. Então o Granbel, percebendo que ele não tinha mais escolha, ele acabou aceitando a decisão do Dankada e ele sabia que irritar a Cerberus seria uma perda muito grande para os próprios Rossos naquele momento. Dankada, com um sorriso no rosto, prometeu que não atrapalharia e partiu deixando mais claro de que ele sempre procuraria o maior lucro possível, seja com Rossos ou seja indo diretamente pro Rimuru. O Dankada era um comerciante bastante honesto, cara. Ele não costumava mentir. Mesmo assim, a atitude dele era inaceitável aos olhos do Granbel. E depois que o Dankada saiu, o Granbel começou a ficar com raiva, falando sobre como se ele atreveu a explorar o fracasso deles, jurando que cuidaria dele quando todo esse negócio todo fosse terminado, tá ligado? Enquanto isso, o Dankada estava lá, relatando ao seu chefe na Cerberus sobre todo o acordo com os 5 anciões. Ele parecia muito humilde diante de um jovem comandante, mesmo que tivesse uma postura arrogante para negociar com os Rossos. E esse jovem chefe, satisfeito com a resolução do vínculo com o Rosso, ele observou que o Lorde Demônio Rimuru estava começando a acumular poder muito rápido, algo que preocupava eles. Eles começaram a discutir sobre como o Rimuru tinha reunido magins muito poderosos e domesticado até um dragão da tempestade, o Veldora. Era claro que enfrentar ele seria uma péssima ideia direto, levando os Cerberus ao colapso total se decidissem, né, provocar uma guerra. Aí é o que eu falei, uma atrás da outra também é difícil, né? Decidindo que era melhor eles observarem de longe e evitar alguns conflitos diretos por enquanto, porque o caos poderia durar bastante tempo, né, e causar perdas muito significativas, o Dankada mencionou que os 5 anciões já tinham prometido eliminar a Hinata, mas também falharam com isso. Tanto o Rimuru quanto a Hinata sobreviveram e resolveram os mal-entendidos. Daí o jovem chefe não estava surpreso com essa parada, suspeitando que o Rimuru seria ingênuo demais para querer matar a Hinata. Só que ele acabou reconhecendo que ele não era tão ingênuo quanto ele parecia no final das contas. Eles também falaram um pouquinho sobre os planos dos 5 anciões de suprimir o Dragão da Tempestade e colaborar com o Rimuru. E o Dankada expressou sua gratidão com o jovem chefe ali por ter sido avisado a tempo, evitando um encontro desastroso com a Hinata. Apesar de todas essas complicações, o Dankada admirou profundamente esse jovem mestre, esse jovem comandante, acreditando na sua ambição, no que ele queria conquistar o mundo inteiro. E esse jovem respondeu com uma certa franqueza, preocupado com a segurança do Dankada. O Dankada, ele assegurou de que ele encontraria uma maneira de escapar dessa situação de vida ou morte, exibindo um sorriso meio que orgulhoso no final das contas. Então o jovem comandante, ciente da importância da força e da tenacidade, além do dinheiro também, riu e sugeriu que eles continuassem observando de longe, evitando a força bruta no final das contas. Quando os Cerberus realmente entrassem em ação, isso exigiria a presença de vários outros líderes, o que provavelmente levaria a uma grande guerra envolvendo todas as nações ocidentais. E esse jovem comandante-chefe não queria que as coisas chegassem a esse ponto. O Dankada sabia disso muito bem, tanto que o Dankada pensou que seria melhor retornar à pátria primeiro, para depois as coisas começarem a fluir. Afinal de contas, cara, mesmo que ele não tivesse sido visto por ninguém, a Hinata já devia estar de olho nele. Seria muito difícil ele agir de alguma forma em público, então ele precisava encontrar um substituto, pelo menos por enquanto. E o chefe concordou com ele e pediu para ele não trazer Veiga, que era um dos líderes da Cerberus, porque ele era a personificação da violência, e dificilmente o Veiga conseguiria obedecer o Dankada. Em vez disso, Misha era a melhor escolha, que tinha uma personalidade difícil, mas conseguia se comunicar. Seria o ideal para o momento. Então os líderes das Cerberus tinham os títulos simbólicos de dinheiro, mulher e poder. E o Dankada, como dinheiro, discutiu como jovem sobre o comércio de escravos que eles vinham prometendo, né? E o jovem decidiu que seria melhor eles deixarem esse sindicato dos escravos aí de Orctus
falir por conta própria, já que ele odiava a escravidão. E alguns monstros raros seriam transferidos para algumas casas de prostituição da Misha, só que a maioria das operações seriam encerradas, que eles estavam começando a perder nos lucros. Dan Hada deixou o local, então, para garantir que ele cuidaria de todos os detalhes. E o jovem fechou os olhos e começou a refletir quando ouviu passos familiares. Quem apareceu? Kazarian, a sua consultora de confiança, que perguntou sobre a decisão de desmantelar o comércio de escravos. O jovem explicou que ele queria vender um favor a ele, referindo ao Rimuru, que agora dominava a grande floresta de Jura, né? Ou seja, ele sabia que continuar caçando os monstros ali ia causar problemas, então era melhor fechar o comércio de vez. Kazarian, agora desejando ser chamado de Cagalli, aceitou essa tarefa, né? Ela já tinha decidido mudar de nome depois da morte do Clayman e queria enterrar o antigo nome dela, né, como Lorde Demônio Kazarian, para poder buscar vingança contra o Leon. Os dois trocaram olhares e sorrisos, então, prontos para enfrentar uma nova agitação que estava por vir. E para vocês que devem estar se perguntando quem era esse jovem, né? Bom, pelo que apareceu, ele pode ser ninguém mais, ninguém menos do que Yuki. Sim. O cara ainda tá aí à solta, cara. E agora ele é que vai mexer os pauzinhos para as coisas começarem a pegar fogo. Então, entramos aqui, finalizamos um arco de Tensei e agora vamos começar um outro arco novo lá em Tempest, com todas as festanças e tudo mais. Se você quiser continuar acompanhando, o anime vai até 24 episódios, a gente tá aqui pra resumir tudinho pra vocês, beleza? Então, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aí nos comentários a sua sugestão, qual vídeo você gostaria de ver aqui no canal de Tensei ou outros animes também, pra gente trocar mais ideias sobre isso, tá? Tamo junto sempre, família, beijinhos no coração, aquele forte abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, valeu!